Bom, no tópico de hoje a gente vai falar sobre farmacologia básica, né? Principalmente no que se diz respeito a farmacocinética e farmacodinâmica. São temas de grande importância para nós médicos anestesiologistas que manipulamos no dia a dia diversos fármacos de diversas classes, né? Como diria Paul Barash nos seus livros, o fato de a gente utilizar há mais de 150 anos anestésicos e inalatórios sem o mínimo conhecimento da sua farmacologia é algo extraordinário. Mas ele completa que o anestesista que for capaz de estudar e entender melhor, e quando nós médicos formos capazes de entender melhor o mecanismo de ação dessas substâncias, com certeza teremos mais segurança tanto para nós médicos como para o paciente. Bom, nesta videoaula a gente vai falar sobre farmacocinética, na próxima videoaula sobre farmacodinâmica. Então a farmacocinética é uma relação dose-concentração. Ela, do inglês, ela é definida como what the body does to the drug, ou seja, o que o nosso organismo, o que o organismo faz com o fármaco. Em contrapartida, farmacodinâmica, do inglês what the drugs do to the body, o que a droga, o que o fármaco faz com o organismo. Por exemplo, qual seria o mecanismo de ação dos opiáceos, por exemplo? São substâncias que atuam em seus receptores, causando um efeito de analgesia. Seria a farmacodinâmica dessa substância. É uma relação concentração-efeito. Aqui a gente resume basicamente a farmacocinética e a farmacodinâmica. A farmacocinética é a magnitude da absorção, distribuição e eliminação e outros parâmetros. E a farmacodinâmica é o seu efeito farmacológico, sua resposta clínica, sua eficácia e toxicidade. Bom, farmacocinética. Então, como eu disse, a farmacocinética é a magnitude pelo qual um fármaco no organismo é absorvido, distribuído, redistribuído, biotransformado e eliminado. Absorção. A absorção seria a passagem do fármaco do seu local de administração até a corrente sanguínea. Nós médicos anestesiologistas utilizamos muito a via de administração venosa. Portanto, em muitos de nossos fármacos que nós administramos, nós não dependemos desse viés da absorção. A nossa absorção é previsível e é diretamente na corrente sanguínea. Uma exceção importante são fármacos clássicos em anestesia, os anestésicos gerais inalatórios, que são sim absorvidos por via pulmonar. E essa absorção pulmonar tem um nome em especial, que deriva do inglês uptake, que é a captação. Bom, existem alguns fatores que estão envolvidos na absorção de um fármaco. Existem fatores ligados ao próprio medicamento e existem fatores ligados ao organismo. Fatores ligados ao medicamento, a gente tem a lipossolubilidade, peso molecular, grau de ionização e concentração. Vamos exemplificar isso. Lipossolubilidade. Nós sabemos que fármacos, por exemplo, como o diazepam, ele é tão lipossolúvel que ele é muito bem absorvido por via oral, por exemplo. Né? Na verdade, quase todos os benzodiazepínicos são bem absorvidos por via oral. Em contrapartida, fármacos como, por exemplo, a D-tubocurarina, os curares, são moléculas grandemente polarizadas, aminas quaternárias, que dificilmente são absorvidas via o trato gastrointestinal, por exemplo. Haja vista que os índios sul-americanos matavam sua presa com curar e depois se alimentavam dessa presa e nem por isso tinha um bloqueio neuromuscular. O peso molecular é importante, moléculas de maior peso molecular têm maior dificuldade de ser absorvida. O grau de ionização é fundamental. Em farmacologia, praticamente todos os fármacos, são bases fracas ou ácidos fracos, que vão existir no meio de forma ionizada ou não ionizada, e quanto maior a sua ionização, maior a sua limitação em atravessar as barreiras, portanto, menor a sua absorção. A concentração também é importante. Nós sabemos que
quanto maior o gradiente de concentração entre uma fase e outra, maior a sua tendência à absorção. Existem fatores também que estão ligados ao organismo. Nesse caso, a gente tem a vascularização local, não é? Quanto mais vascularizado esse órgão, maior a sua absorção. Comparar, por exemplo, uma absorção de um anestésico local, por exemplo, a xilocaína que a gente administra a 10% spray na árvore traqueobronca, a absorção dela é brutal. Em contrapartida, uma absorção na pele é muito limitada, né? Praticamente nula. Observe também que essa área da vascularização da árvore traqueobronca é infinitamente superior, né, à pele, por exemplo, até pela dificuldade num outro parâmetro que seria a superfície de absorção. Temos uma boa superfície de absorção na árvore traqueobronca, ótima superfície de absorção no trato gastrointestinal e etc. A permeabilidade capilar também é um fator importante. Quanto maior a permeabilidade capilar, maior a absorção de um fármaco. Por exemplo, as penicilinas não são substâncias que atravessam a barreira hematoencefálica. No entanto, são fármacos de escolha em determinados tipos de meningite bacteriana. Isso porque, em condições de inflamação das meninges, há uma alteração da permeabilidade capilar que faz com que as penicilinas penetrem bem. Então, a penetração, a absorção dela a partir da corrente sanguínea para dentro do sistema nervoso central, com o aumento da permeabilidade, isso se impõe. Distribuição é um outro parâmetro importante. Distribuição é a magnitude pelo qual um fármaco deixa o seu local onde foi absorvido e se distribui pelo organismo. No nosso caso, nos anestésicos, nossa importância, de maior importância, é a sua distribuição na biofase, onde vai se atuar efetivamente, no caso dos anestésicos gerais, no sistema nervoso central. E a distribuição depende, basicamente, também da permeabilidade e lipossolubilidade do fármaco. A gente sabe que o propofol é extremamente lipossolúvel e chega muito rapidamente no sistema nervoso central. Os relaxantes musculares não são tão solúveis assim, muito pelo contrário, são até muito hidrossolúveis, então tem limitada atividade. Ligação a proteínas plasmáticas é importante. A gente sabe que a fração atuante ativa de um fármaco é a fração livre. E quanto maior a sua ligação a proteínas plasmáticas, maior a sua limitação na distribuição. O grau de ionização também é importante, pois quanto maior a ionização, menor a sua distribuição. Tamanho também da partícula, mas o mais importante, no ponto de vista anestésico principalmente, é o fluxo sanguíneo. E o Egger demonstrou isso bem. Falou que os anestésicos se distribuem, no organismo de acordo com o grau, o nível de vascularização dos tecidos. Ele mostra aqui nesse gráfico, administrando uma substância na corrente sanguínea diretamente, não tem absorção, estou administrando direto na corrente sanguínea. Ele é distribuído primariamente nos grupos, nos órgãos ricamente vascularizados, secundariamente nos intermediários e, por último, nos pobremente vascularizados. Então, os órgãos que recebem primeiramente um fármaco, cérebro, rim, coração, depois os músculos, depois o tecido adiposo, que apesar de receber mais lentamente os fármacos, pode funcionar como um grande reservatório para acúmulo de determinadas substâncias. Redistribuição. O conceito de redistribuição é muito importante para nós anestesiologistas, porque a grande maioria dos fármacos que nós utilizamos, fármacos venosos que utilizamos em anestesiologia, tem o término da sua ação devido ao fenômeno de redistribuição e não efetivamente de biotransformação e eliminação. Exemplo clássico disso é o tiobarbitúrico, tiopental, que você faz uma dose para o seu paciente de tiopental, ele chega ao sistema nervoso central, onde a sua ação chega na biofase, e por redistribuição o paciente acorda pouco mais de 10 a 15 minutos depois, mas ele ainda permanece circulando e sendo lentamente biotransformado. A partir do momento que eu administro uma outra dose,
eu vou ter grandes problemas em relação ao despertar desse paciente, podendo se prolongar por horas. Porque é um fármaco que ele é lentamente metabolizado, é lentamente eliminado, mas ele é eficazmente redistribuído. E quando ele sai do cérebro, o paciente desperta. Biotransformação. Bom, biotransformação seria o metabolismo dos fármacos. Quando a gente fala em biotransformação, a gente pensa logo no metabolismo hepático dessas substâncias. E o metabolismo hepático dessas substâncias depende basicamente de duas fases, o que a gente chama de fase 1 e fase 2. Um fármaco administrado ele pode sofrer a ação da fase 1 e da fase 2 ou sofrer apenas a ação da fase 2. Em linhas gerais, independente disso, o objetivo dessa metabolização, em linhas gerais, é transformar uma substância mais lipossolúvel em mais hidrossolúvel, ou seja, uma substância uma substância apolar em uma substância polar. Na fase 1, o que acontece? Converte o fármaco original, como eu disse, em um metabólito mais polar, portanto hidrossolúvel, e, portanto, com possibilidade de ser eliminado, através de oxidação, redução e hidrólise. Então, na fase 1, a gente tem oxidação, redução e hidrólise. O metabólito resultante pode ser farmacologicamente inativo, menos ativo ou às vezes até mais ativo que a molécula original. Algumas drogas polares são conjugadas na sua forma original sem passarem por reações de fase 1, como está mostrando aqui. Ele pode ser conjugado na fase 2 sem efetivamente passar pela fase 1. Então, resumindo, algumas substâncias podem aumentar sua eficácia, como por exemplo prednisona. Prednisona não é uma droga, é uma prodroga que se transforma no fígado em metilprednisolona, aí sim o seu efeito. E outras substâncias, algumas não têm alteração nenhuma, mas a grande maioria elas são mais inativadas e são transformadas em substâncias mais hidrossolúveis para ser eliminado mais eficazmente na urina. O mecanismo de conjugação é um mecanismo que praticamente inativa quase todas as substâncias, como está mostrando aqui, e é um mecanismo análogo ao que acontece com a bilirrubina. Essa conjugação por glicuronídeos, e faz com que essas substâncias também se transformem em produtos sintéticos conjugados mais hidrossolúveis que possam ser eliminados de forma mais eficaz na urina. Um problema é que essas enzimas que estão envolvidas no processo de biotransformação dos fármacos são passíveis de indução ou inibição enzimática. Isso tem grande relevância para nós médicos anestesistas. A estimulação da atividade das enzimas microsomais por medicamentos e outras substâncias representa um importante problema clínico. Os clássicos tiobarbitúricos, pacientes que tomam cronicamente tiobarbital, gardenal, hipoglicemiantes orais e outros sedativos, eles próprios estimulam a biotransformação deles e outras drogas. Então, pode causar os seguintes efeitos a indução enzimática: o aumento da velocidade de biotransformação hepática do fármaco, aumento da velocidade da produção de metabólitos, portanto, causando até uma substância que potencialmente não é tóxica em uma substância tóxica, aumento da depuração plasmática da droga, diminuição de meia-vida, diminui a concentração sérica, ou seja, havendo necessidade de maior administração em menor tempo, diminui o efeito farmacológico. Nós vemos isso na prática médica diária em pacientes que são usuários crônicos de benzodiazepínicos ou barbitúricos. Nós temos que utilizar uma dose mais generosa de propofol, de tiopental, porque esses pacientes têm um metabolismo hepático incrementado. O indutor normalmente ele ativa o quê? A síntese, ele ativa de forma intracelular, no núcleo do hepatócito, a síntese de um complexo enzimático, que é o complexo do sistema P450, que ele é o metabolizador, vamos dizer assim, desses fármacos. De forma contrária, também podemos ter substâncias que atuam na inibição enzimática, que bloqueiam esse sistema, essa superfamília de proteínas enzimáticas. E tem o efeito de diminuir a velocidade de produção de metabólitos, diminuir a depuração total, aumentar a meia-vida, aumentar as concentrações séricas e aumenta os efeitos farmacológicos se os metabólitos forem inativos. A gente tem exemplo de substâncias que são inibidoras da biotransformação de drogas.
A exposição aguda ao álcool, ao etanol, a gente sabe que a exposição crônica tem um efeito indutor enzimático. Clorofenicol, cimetidina, a ranitidina não tem esse efeito. O disulfiram, como o metronidazol e secnidazol, pode ter esse efeito. Propoxifeno também. Existem também enzimas que são passíveis de interferência por inibidores, não necessariamente hepáticos, mas que algumas são até utilizadas de forma terapêutica. Por exemplo, inibidores da colinesterase, nós utilizamos na prática anestésica como reversor do bloqueio neuromuscular. Inibidores da monoaminoxidase, que nós utilizamos na prática médica como antidepressivos. Algumas substâncias podem bloquear a álcool-desidrogenase e também o citocromo P450. Bom, eliminação. Num gráfico simples de uma dose em bolos, a gente consegue distinguir duas fases. Uma fase chamada fase alfa, que é a fase de distribuição, que a concentração plasmática cai, e uma fase chamada de fase de eliminação, que é uma fase chamada fase beta também, no qual esse fármaco está constantemente sendo eliminado, biotransformado e eliminado. E existe uma diferença muito importante quando se dá uma dose em bolos ou quando se dá uma dose em infusão contínua. E nós, médicos anestesiologistas, utilizamos muito fármacos por infusão contínua. E a sua farmacocinética, dessa forma, tem aspectos diferentes. Aqui mostrando o principal mecanismo de eliminação da maioria dos fármacos. Né? Muitos deles são eliminados por filtração glomerular na cápsula de Bowman e muitos deles por secreção ativa tubular no tubo proximal em segmentos S1 e S2. Outras partes são menos importantes no que se diz respeito à eliminação do fármaco, mas são muito importantes na reabsorção. Portanto, essas substâncias estão se transformando em drogas mais hidrossolúveis e não lipossolúveis, como está escrito ali. Hidrossolúveis, elas vão ser eliminadas. Se as drogas forem lipossolúveis, elas caem, são reabsorvidas, não é, para a circulação sanguínea. Bom, parâmetros farmacocinéticos. A gente viu então a absorção, distribuição, eliminação, biotransformação, não é, e redistribuição. Alguns parâmetros são importantes em farmacocinética, que é o clearance, volume de distribuição, meia-vida, biodisponibilidade, ligações a proteínas plasmáticas, entre outros. Bom, o que é clearance? O clearance ele quantifica a eliminação. Ele vem do inglês clear, limpar, né? Depurar. Significa o volume de plasma que é depurado por unidade de tempo. Quando eu meço ou peço para medir o clearance da creatinina, eu estou vendo a quantidade de plasma que é depurado por unidade de tempo do rim. No caso, 120, 130 ml minuto. Não é? Geralmente esse clearance é constante. E esse clearance, independente do órgão, seja ele pulmão, rim, fígado, né, seja o clearance plasmático dessa substância, depende do fluxo sanguíneo, né, e depende do que a gente chama de razão de extração. Né? Por exemplo, existem algumas substâncias que têm alta razão de extração hepática, portanto, o seu clearance depende basicamente do fluxo sanguíneo. Outras substâncias que têm limitada razão de extração hepática, independente da alteração do fluxo sanguíneo, o clearance vai permanecer praticamente constante. Então, o clearance total é dado pela soma do clearance renal, clearance hepático e clearance nos diversos outros órgãos. O propofol, por exemplo, a soma do clearance de cada órgão é muito superior ao clearance total, acreditando que exista um mecanismo até desconhecido de clearance do propofol. Portanto, essa substância é tão fantástica de utilização nossa na prática diária. O volume de distribuição é outro conceito importante. Quantifica a distribuição, ou seja, uma relação entre a dose administrada, tá aqui, X, e a concentração plasmática. Obviamente, quanto maior o volume de distribuição, menor a concentração plasmática, significa que a droga se distribuiu bem. E fatores importantes que estão relacionados ao volume de distribuição é a lipossolubilidade e ligações a proteínas plasmáticas. Por exemplo, o propofol tem um grande volume de distribuição e os relaxantes musculares têm o volume de distribuição limitado. Substâncias que se ligam muito a proteínas plasmáticas, como por exemplo a bupivacaína, tem um volume de distribuição limitado. Por isso esse frisson na bupivacaína, né, quando ela começou a ser introduzida no mercado para anestesia obstetrícia.
porque ela praticamente ligava as proteínas plasmáticas e a sua passagem na barreira placentária era muito limitada. Meia-vida. Bom, um conceito de meia-vida, um conceito antigo, é o tempo que leva para a droga atingir a metade de sua concentração inicial, dado em uma única dose. Isso é fundamental, porque isso aqui a gente calcula, não é? A próxima dose, o momento da próxima dose. Quando você toma, por exemplo, uma amoxicilina de 8 em 8 horas, você está prevendo que em 8 horas ela vai estar caindo a sua meia-vida e eu tenho que atingir de novo essa concentração plasmática eficaz. Então é um parâmetro de referência para você repicar essa dose ou dar a próxima dose. Então meia-vida é um parâmetro farmacocinético secundário e depende do clearance e do volume de distribuição. Importante dizer também que normalmente para o fármaco atingir o seu steady state, ou seja, seu estado de atuação, ela depende normalmente de 4 a 5 meia-vidas. Biodisponibilidade. O conceito de biodisponibilidade é a fração da dose administrada que realmente atinge a corrente sanguínea. Duas coisas importantes, quantifica a absorção e a biotransformação. Por exemplo, como eu disse, o curário é uma substância muito mal absorvida por via do trato gastrointestinal. Então a sua biodisponibilidade oral é péssima, não é? A biotransformação, por exemplo, existem fármacos que são extremamente biotransformados. Tem o que a gente chama de mecanismo de primeira passagem hepática, ou outros são metabolizados por enzimas específicas, como por exemplo o L-Dopa. O L-Dopa tem péssima disponibilidade por via oral, não é? Porque tem uma substância, a dopamina beta-hidroxilase, que quebra rapidamente essa substância na periferia. Portanto, ela é associada a um inibidor da dopamina beta-hidroxilase para ter certa eficácia por via oral. Bom, hoje em dia, cada vez mais, né, com o avanço da informática, com o avanço dos modelos matemáticos na medicina, a gente tem tentado calcular de forma mais precisa e também mais complexa os parâmetros farmacocinéticos, os parâmetros que a gente viu. E uma das coisas mais interessantes e que tem sido mais levantadas ultimamente são os modelos de compartimento. O modelo mais simples de compartimento que a gente pode tentar entender como é que funciona a partir da administração de um fármaco é o que a gente chama de modelo de unicompartimento, de um compartimento só, ou unicompartimental. Aqui a gente mostra que vai administrar uma dose em bolos. Aqui é um compartimento central e ele vai ser eliminado por uma constante de eliminação em dois órgãos diferentes. Então, a partir do momento que eu administro essa substância, ela cai automaticamente, ela está no compartimento central e ela já vai sendo eliminada. Eliminada, mais um segundo passo. E por último, ela é eliminada do compartimento central e tira o seu efeito. Esse modelo unicompartimental, ele é muito simples. E a gente precisa avançar um pouco mais na complexidade desses modelos, né? Então, uma dose em bolos, por exemplo, administrada no modelo bicompartimental, onde aqui é o compartimento central, aqui é o compartimento periférico e aqui são suas constantes de eliminação. Uma dose alta no compartimento central, ela vai ser eliminada, mas ao mesmo tempo ela está sendo distribuída. E é óbvio que quando ela tem uma concentração maior no central do que no periférico, ela não tende a voltar para o central. E ao mesmo tempo sendo eliminada. Até um ponto em que a concentração no compartimento central ela é igual ao compartimento periférico e não há nenhuma tendência do fármaco se deslocar do compartimento periférico para o central, nem do central para o periférico. E aí vai depender basicamente da eliminação para o término do seu efeito. Bom, isso eu falei quando se dá uma substância em bolos, né? Quando a gente administra uma substância em bolos. O problema é que a meia-vida não explica quando a gente dá uma substância por infusão, administra a substância por infusão contínua. E um conceito já bem debatido nos últimos anos é o conceito de meia-vida no contexto sensitivo, não é? Que é a meia-vida da infusão contínua. É o tempo que leva para uma substância cair pela metade da sua concentração sanguínea quando dado por infusão contínua.
Então, você mostrando, por exemplo, no modelo de tricompartimentos, tricompartimentais. Quando infundimos uma substância, uma droga, no compartimento central, a droga ela é removida desse compartimento por um processo de eliminação e também de redistribuição, aquilo que a gente viu, né? Aquilo que a gente viu antes. Bom, quando a gente dá por curta duração, considere uma situação que nós administramos um fármaco por curto período de tempo. Ele preenche o compartimento central. Quando nós paramos de infundir, a droga se move do compartimento central por eliminação, mas também o processo de redistribuição para os compartimentos 2 e 3. Está aqui mostrando. Isso faz com que a concentração no compartimento C1 caia mais rapidamente. Isso em curta duração, esse fármaco tem o término do seu efeito rápido. Então aqui eu dou exemplo, por exemplo, de um opioide que nós utilizamos muito na prática anestésica, que é o alfentanil, utilizado em infusão contínua por 10 minutos. Quando dado por 10 minutos, ele leva 10 minutos para cair a concentração sanguínea de 200 para 100 nanogramas, ou seja, meia vida. Quando eu dou um fármaco de longa duração, por exemplo, considere agora, eu dou um fármaco por longo tempo, não é? O que acontece? Eu vou estar enchendo o compartimento central e os compartimentos periféricos vão começar a ficar o quê? Sobrecarregados, eles já estão saturados. Então, quando desligarmos a infusão do fármaco, ele só vai ser eliminado por quem? Por eliminação. Aí está mostrando que a tendência agora é o fármaco ser eliminado e cair no compartimento C1, C2 e C3 de forma igual, muito dependente no caso da sua eliminação. Aqui eu mostro, no caso, então, a infusão do alfentanil por 100 minutos. Ao contrário da infusão por 10 minutos, o alfentanil por 100 minutos eu tive que esperar 40 minutos para o término da sua ação, ou seja, para cair sua meia-vida, cair a concentração plasmática, por exemplo, para o paciente diminuir a sua depressão respiratória. Aqui comparando os dois parâmetros, infusão de alfentanil por 10 minutos e 100 minutos. Observe que por 10 minutos eu levo 10 minutos apenas para a meia-vida ser atingida, e com 100 minutos eu levo 40 minutos para ser atingido a meia-vida, ou seja, o seu término do efeito, mostrando que um fármaco, e nós estamos tratando de um fármaco com até bom perfil farmacocinético. Se eu utilizasse, por exemplo, fentanil ou outra substância, eu poderia ter um tempo muito maior de acúmulo. Bom, agora existem também fármacos que são administrados por longa duração, mas que têm rápido clearance, não é? Por exemplo, longa duração, os compartimentos C1, central, C2 e C3 estão saturados, eu dependo da sua eliminação. Mas a droga é rapidamente metabolizada, então eu tenho rápida eliminação desse fármaco. Nesse caso, a gente tem um grande exemplo do remifentanil, que é uma concentração de 10 nanogramas por ml por 100 minutos a infusão. Ele leva poucos minutos para cair pela metade da sua concentração, ou seja, ele leva poucos minutos para atingir a sua meia-vida. Comparando o alfentanil com o remifentanil, a gente compara o alfentanil, 10 minutos, leva 10 minutos para cair a sua meia-vida, metade da sua concentração sanguínea. O alfentanil, 100 minutos, leva 40 minutos para cair a metade da sua concentração sanguínea. E o remifentanil, né, leva pouco mais de 3 a 4 minutos para atingir sua meia-vida. Bom, nesse conceito de meia-vida do contexto sensitivo, a gente tem aqui uma comparação entre os diversos fármacos. Os fármacos de baixo são os que têm o melhor perfil farmacocinético em relação à infusão contínua, o alfentanil, o propofol, o remifentanil. Observe essa linha reta do remifentanil, fez com que surgisse um novo conceito. Ao invés de meia-vida do contexto sensitivo, chamado de meia-vida do contexto insensitivo, porque independente do tempo de infusão do remifentanil, ele vai levar os 3 a 4 minutos para o término de sua ação. Mas os outros fármacos, quanto maior o tempo de infusão, eu tenho maior acúmulo. Observe o fentanil, fármaco de péssima escolha para infusão contínua, o tiopental também. Aqui comparando o tiopental ao propofol, a gente sabe que o propofol é a substância de escolha para anestesia venosa total, e o tiopental não deve ser utilizado de forma alguma com infusão contínua.